A história do Joaquim vai fazer você entender sobre adaptação escolar diante daquilo que eu fiz para ajudar ele. Ele estava de 6 para 7 anos, passando por dificuldades, ou seja, tinha ido para a escola, depois o pai me procurou. Rodrigo, eu não sei mais o que fazer, ele não quer mais ir para a escola. E aí eu apresento para você tudo aquilo que a gente fez, que com certeza vai ajudar você aí no dia a dia. Então, antes de mais nada, clique aqui abaixo, se inscreva no meu canal, para que você possa ajudar eu, Rodrigo Brunel, a criar mais conteúdos e fazer com que os meus conteúdos ajudem cada vez mais pessoas diante do autismo na prática. Sim, isso mesmo. Eu sou Rodrigo Brunel, criador do Autismo na Prática, uma forma que eu criei para ajudar pais, profissionais, estudantes, enfim, ajudar o máximo de pessoas possíveis com ensinamentos práticos para serem aplicados já no dia a dia, com crianças e jovens diagnosticados com transtorno do espectro do autismo. Então vamos lá, vamos entender agora a história de Joaquim. Joaquim foi para a escola, 4 dias só, não completou nem a primeira semana. O que acontece? Ele estava para fazer 7 anos de idade, e aí os pais empolgados, Rodrigo, meu filho vai para a escola e tudo mais. Eu conhecia eles, porém ele não fazia atividade comigo. Conhecia, não como amigo em si, mas como cidade pequena, a gente conhece todo mundo em si, então já tinha trocado algumas pequenas figurinhas, tipo, oi, tudo bem? Só bom dia, boa tarde, né? Então já algumas figurinhas. Então o que acontece? Aí ele foi para a escola e passou. Ele tinha ido para a escola, ficou esses 4 dias, aí depois ele não foi mais para a escola. E aí, depois de umas 2 semanas, o pai me procurou. Rodrigo, eu preciso da tua ajuda, o que tu orienta aí relacionado a essa parte da adaptação escolar? Eu, sim, primeiramente eu preciso entender essa situação. Aí eu comecei a fazer perguntas, e eu cheguei à conclusão, entendendo que o menino Joaquim era uma criança que ficava só dentro de casa, não tinha contato com outras crianças. E até a mãe alegou, diante dessa conversa, Rodrigo, eu acho que ele tem dificuldade na parte de socialização. Eu falei assim, mãe, você acha? Eu tenho certeza. Mas tudo bem, eu só pensei, eu não falei para ela, né? Então o que acontece? Talvez ela tá assistindo esse vídeo aqui, eu tenho certeza que vai chegar até ela. Então, eu entendendo já que essa criança tinha dificuldade na parte de socialização, mas a conclusão que eu cheguei é, ele tem dificuldade ou será que não treinaram ele? Não é que ele tem dificuldade na parte de socialização, é que não foi treinado. Dá para treinar, mas foi uma criança que foi criada só lá dentro de casa, só lá no quarto, só aqui, ó, só no joguinho de videogame, só no celular, só no tablet. Palavras dos próprios pais, ele ficava só dentro de casa. Rodrigo, a gente não leva nem na avó, às vezes a avó vem aqui, mas ele já corre e fica lá no quarto. Isso foi desde pequenininho. Na verdade, o pai depois falou assim, não, foi depois de um tempinho. Aí eu assim, beleza, tem divergência aí, né, de conversa, falta de comunicação. Então, o que acontece? Beleza, nada é por acaso. Comecei a fazer essas perguntas, a conclusão que eu cheguei, essa criança ficava só dentro de casa. Então, é óbvio que quando eu pegar ela e colocar, na verdade, eu não, foi o pai e a mãe, pegaram ela e colocaram no ambiente escolar. Então, ela estava na zona de conforto, ela estava dentro de casa, que é muito bem confortável em si, ali fazendo as coisinhas do dia a dia, tendo aquela rotina dela. E aí, do nada, entre aspas, né, pegaram essa criança e, paf, peguei, professora, tchau, tchau, filho, até mais. Colocaram lá. Aquele vucu-vucu, aquele auê, aquela gritaçada, mais de 150 alunos lá naquela escola, 170, o pai confirmou, mais de 170 alunos certinho naquela escola. Aí o pai disse que era um vucu-vucu, eram os pequenos, eram os grandes ali, ele via que o filho, o pai mesmo falou, Rodrigo, eu vejo que o meu filho, ele ficava assim, até meio tonto em si, assim, até eu ficava tonto, né, ficava dentro, se eu ficasse dentro de casa ali, só olhando pro nada, ou só olhando aqui pro bonequinho, chegar lá muita gente, vai dar uma tonturinha. Então, o que acontece? Primeiro dia foi desconfortável, segundo dia, pior ainda, terceiro dia, nossa, foi um auê, quarto dia, ficou lá 10 minutos, pai, mãe, vem buscar. A escola ligou. E aí a pergunta que eu deixo aqui, será que é falta de preparação da escola? Será que é falta de preparação do professor em si? É falta de adaptação escolar. Isso que eu defini para você. É essa a conclusão que eu cheguei. É falta de adaptação escolar. Rodrigo, mas quem é que tem que fazer isso? Todas as duas partes. A escola precisa entender essa adaptação escolar e precisa direcionar os pais. E os pais precisam começar a fazer isso antes de levar a criança para a escola. Mas o que acontece? O Joaquim não estava mais indo para a escola. O pai até tentou na outra semana, não deu certo, e aí eles me procuraram, como eu falei ao início desse vídeo. E aí o que acontece? Assim, pai, precisamos começar a treinar o seu filho para ele começar a ver crianças, para ele começar a brincar,
fora do quarto em si, e aí eu comecei a fazer atividades de forma individual com ele. Então, ele vinha para o meu estabelecimento, ele ficava ali a meia hora mais ou menos, o primeiro e o segundo dia com o pai junto. Ele era muito apegado à mãe, mas o pai e a mãe ficavam junto. Aí eu comecei a fazer atividade, ele começou a se soltar um pouquinho mais comigo, pegar confiança em si, aí o pai estava ali sempre presente, assim, olha só, nosso próximo passo na terceira aula vai ser vocês ficar do lado de fora, porque isso vai ser importante para a adaptação escolar dele, para a independência e autonomia dele. Então, lá na terceira aula, ele até deu uma choradinha, mas foi uma birrazinha, só para ver se, o pai vem cá, mas não deu certo não. Ele deu uma choradinha, já peguei um brinquedinho ali que ele gostava, eu deixei ele ali, já intertido. Começamos a fazer as atividades, ele começou a soltar bem comigo, a gente fez isso aí durante umas 3, 4 semanas. Nas primeiras 2 aulas, o pai ali junto, a gente começou a fazer atividades 3 vezes por semana, e aí, ao longo de 3, 4 semanas, ele já ficava ali tranquilão comigo. Teve uma aula que ele até chorou para não querer ir para casa. Então, esse foi o passo número 1 para fazer ele voltar para a escola. O que acontece diante de tudo isso? Para que você entenda. Então, aqui eu comecei a treinar a parte dele ter essa independência e autonomia, ou seja, ficar longe dos pais, ficar aquele momento... Algumas pessoas sei que já vão fechar o coração nesse momento. Rodrigo, ficar longe do pai? Sim! Independência e autonomia, você não lê Bíblia, tá lá na Bíblia. E os filhos deixarão para trás os pais e a família em si, vão construir sua própria família. Mas enfim, isso aí é assunto para uma outra história. Então o que acontece? Isso é importante para o desenvolvimento da criança. Dentro de casa, ela tá direto ali, debaixo da saia da mãe. Mas agora é o momento dela ficar aqui com o tio Rodrigo fazer atividade. Então o resultado foi, ele já tá tolerando ficar aqui comigo, já tá permanecendo aqui um pouco mais de 1 hora. Legal, tá fazendo as atividades, legal. Aí algumas pessoas vão perguntar, Rodrigo, mas é individual. Calma! Que pressa, que ansiedade da porra! Vamos reduzir essa ansiedade. Aí eu comecei a trabalhar de forma individual, o resultado veio, ele começou a ficar comigo, aí tranquilão, beleza. E aí vamos para o próximo passo. Peguei uma outra criança, coloquei junto para fazer atividade. Primeiro dia eu vi que ele ficou meio desconfiado, mas ele levou numa boa, foi legal. Passou mais algumas semanas. Rodrigo, mas ele não estava indo para a escola? Não. Então, o que acontece? Ainda a gente estava nessa parte da adaptação. Eu assim, vamos esperar mais um pouquinho aí. Então, o que acontece? E os pais também aceitaram isso. Não, Rodrigo, a gente vai aceitar porque estava aparecendo o resultado, então eles não queriam arriscar. Eu assim, beleza. E aí estava conversando com a escola, então estava todo mundo seguindo a mesma linha de raciocínio. Estava todo mundo se apoiando. E isso é interessante. Todo mundo seguindo a mesma linha de raciocínio para ajudar este menino. Então, o que acontece? Aí eu peguei e trouxe um outro aluno, começamos a fazer atividade, eu e os dois interagiram em si super bem, muito legal. E aí depois passou mais algumas aulas, eu peguei mais 2 crianças. Coloquei ali. Então ficava o menino, o Joaquim, e ficava mais 3. E eu. Então, o que acontece? Eles começaram a fazer atividade super bem. Ele começou a brincar, sorrir, compartilhar os brinquedinhos em si, até mesmo abraçar o coleguinha. Foi muito legal. Então, desde quando ele veio para mim, até quando eu disse assim, não, agora é o momento de ir para a escola. Claro, ele ficou comigo ali durante bons anos em si, né? Mais de 3 anos e meio, fiquei acompanhando ele. Então, o que acontece? Fizemos vários aniversários juntos. Então, o que acontece? Chegamos ali num período de 2 semanas, não, 2 semanas não, foi 2 meses. 2 meses... 2 meses e meio, mais ou menos, 2 meses e 3 semanas, algo em torno disso. 2 meses e 2 semanas, 2 meses e 3 semanas. E aí já falam assim, professora, agora vamos levar ele para a escola. E aí o pessoal da escola lá já estavam bem ciente ali daquilo que a gente vinha fazendo em si, e tá tudo certo. Aí o pai pegou, levou para a escola, mas eu falei, pai, olha só, 1h30 no máximo, 1h30 no máximo ir lá no ambiente escolar. E aí o pai pegou e levou lá. E ele, tranquilo, entrou na sala de aula, fez lá as atividades, deu mais ou menos 1h30, a professora viu que ele já estava um pouquinho cansado, até bato palma para a professora para ter essa percepção, viu que ele já estava cansado, estava dispersando e tal, mandou uma mensagem pro pai, o pai buscou, e aí passou mais algumas semanas, ele ficava ali só 1h30, então foi 3 semanas, ele ficava ali de 1h30 a 2 horas na escola. Beleza, mas o que acontece? Num período aqui, de 4 meses, olha lá aquele menino lá brincando com todo mundo, lá sorrindo, e nem olha para trás para dar tchau para a mãe.
Olha que bacana isso. Mas a gente precisou, então, fazer essa preparação. Porque aquele choque no primeiro dia gerou um trauma, que ele não quis mais ir para a escola. E eu tive que começar esse passo a passo de forma individual, ressignificando toda essa situação, para ele poder olhar para outras crianças e ver que a criança é legal para brincar, pode brincar em si, pode confiar, pode compartilhar os brinquedos. Deu super certo. Comecei a treinar para ele ficar só comigo e um pouco distante dos pais, naquele momento que ele ficava comigo, deu super certo, porque ele ia para a escola e tinha que ficar lá 2, 3, 4 horas longe dos pais. Então a gente já estava pensando aqui, ó, a médio e longo prazo. Porém, a gente precisou dar um passo atrás. Então eu não vejo nenhum problema nisso, porque tem gente que vai ficar insistindo, e a maioria dos pais vão pegar aquela situação. Por exemplo, ele foi ali os 4 dias. O que a maioria dos pais faziam? Iriam fazer ou vem fazendo, na verdade. Não, ele tem que ficar aí. Ele tem que ficar aí. Te vira, professora. Eu vou deixar ele aqui, ó. Eu vou fechar a porta do carro, eu vou dar tchau, ele vai ficar aqui. É o que acontece. Mas não vai dar certo. Vai fazer o quê? Com que esse trauma aumente cada vez mais. Vai fazer com que, quando a criança ir lá dentro do ambiente escolar, ela vai querer tocar o terror. Ela vai querer se morder, ela vai querer morder alguém, ela vai querer quebrar alguma coisa, ela vai querer gritar alto, chorar alto. Por quê? Não foi feita uma adaptação. Então, é preciso recuar e começar a fazer essa adaptação. E aí sim o resultado vai vir. O resultado vai vir, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para a criança, vai ser bom para o pai, vai ser bom para a professora, para a escola. Todo mundo vai sair ganhando diante disso. Então, essa estratégia serve para você colocar em prática aí no dia a dia. E se você quer saber um pouco mais sobre os conteúdos relacionados à parte da adaptação escolar, garanta já esse material aqui, ó. Aqui, ó. Isso, esse material aqui. Eu criei 21 passos, ou melhor, 21 estratégias práticas para ajudar pais, profissionais e estudantes. Pessoas que estão lá no ambiente escolar vão ser beneficiadas com este material e os pais que têm filhos que ainda vão para a escola e até mesmo aqueles que os filhos já estão no ambiente escolar. Vai ajudar muito na adaptação escolar. Essas estratégias já vão ser aplicáveis, você já vai conseguir aplicar aí na prática de maneira imediata e você vai conseguir os resultados. Então evita de perder essa oportunidade. Evita de perder essa oportunidade porque esse material vai fazer com que você dê um passo a mais, sabendo mais conhecimentos, tendo acesso a mais conhecimentos relacionados à parte da adaptação escolar. Então, na descrição desse vídeo aqui, tem um link e ali você já pode estar adquirindo esse material. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário abaixo desse vídeo, porque meu objetivo é ajudar cada vez mais pessoas. Então, se você também tem uma sugestão de um próximo tema, por exemplo, deixe aqui nos comentários aqui a sua sugestão, para que eu possa criar aí um outro tema que com certeza vai ajudar você, vai ajudar outras pessoas. E esse é meu propósito, criar conteúdos aqui, ó, relacionado ao autismo na prática. Forte abraço, fique com Deus e se vimos aí nas próximas aulas.